Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira hoje, né? Uma ótima terça-feira a todos nós, amém? Amém. Vamos então estudar hoje um trechinho da parábola do filho perdido, do filho pródigo, que todos nós conhecemos, né? Então abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 15. Vamos ler 2 versículos ali bem significativos para nós, versículos 21 e o versículo 22. Então, Lucas 15, 21 e 22, os versículos, amém? Amém. Vamos tocar um louvor, então. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amém, irmãos? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te adoramos aqui nesta tarde, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu tens a nossa vida, nossa casa, nossa família guardada no Teu esconderijo, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos edificar, nos exortar, nos consolar, cumprir a função dela, Pai. Que a Tua palavra não retorne vazia, que ela nos edifique, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Graças nós te damos, Pai, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Guarda cada um deles aqui, Senhor. Protege, livra de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá nessa parábola que fala do filho perdido, né, do filho pródigo. Amém? Então vamos lá no livro de Lucas 15, versículos 21 e 22, que diz assim: 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Nós vemos aqui nesta parábola um filho, né? Um filho e um pai num cenário, e este filho resolve pedir a herança, né, antecipadamente ao pai, e pedindo a herança ele resolve, né, ir para o mundo. O texto diz que é o filho mais novo desse pai. Então ele reuniu tudo que ele tinha e ele foi para o mundo, que nem dizem, né? Foi para uma região distante, e lá nesta região o texto diz que esse filho gastou tudo, né? Gastou tudo que o pai havia dado a ele como herança, gastou irresponsavelmente, né? Com mulheres, com comida, com bebida. E diz que aquela região passou por algumas crises, né? E lá houve fome, né? E esse moço, como ele havia desperdiçado tudo, ele começou a passar necessidade. Então, passando necessidade e não tendo ninguém que o ajudasse, ele resolve trabalhar cuidando de porcos, né? E lá neste lugar, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Então, amados, nesse texto o Senhor me fez focar em decisões que nós tomamos em nossas vidas sem consultar o Pai. Decisões muitas vezes baseadas em mentiras que Satanás põe na nossa mente, né? Coisas que não vão trazer nenhum benefício para nossas vidas. Como nós vimos, este filho pródigo, ele tomou uma decisão que levou ele para um caminho distante, que levou ele por um caminho de perdas, né, de humilhação, porque ele estava distante do pai, agora sem dinheiro, não tem ninguém para ajudar ele, né? E aquele lugar estava passando fome naquele lugar, completamente humilhado, sem condições nenhuma de se erguer. Então, às vezes na nossa vida nós tomamos decisões que nos levam para longe do Pai, né? Nós tomamos decisões que são decisões impensadas, decisões que nos trazem consequências e consequências sérias, porque muitas vezes nós pensamos que estar longe do Pai é o melhor caminho. Mas esse jovem, ele viu que foi uma decisão errada que ele tomou. Ele viu que ficar longe de casa, longe do seu pai, não era a melhor opção, porque agora ele estava lá, né? Sem a ajuda de ninguém, querendo comer a comida dos porcos, perdeu tudo que ele tinha porque viveu de maneira irresponsável. E eu me recordo do testemunho de um pastor, né? Que a filha dele queria ir por um grande show, né? Mas era show das coisas do mundo, né? Uma festa mundana. E essa filha queria ir e aquele pai não quis deixar ela ir, mas mesmo assim ele permitiu que ela fosse, né? Porque ele pensou, se eu disser para ela não ir, ela vai ficar braba comigo, vamos brigar. E isso não é a melhor atitude. Eu vou deixar ela ir e vou orar para que Deus proteja, para que Deus mostre para ela que aquele lugar não é o lugar para ela, né? E eu fiquei meditando, pensando naquilo, e realmente foi a melhor decisão, porque o nosso Deus, ele é assim, nós decidimos tomar decisões na nossa vida, mas Deus, ele não fala para nós que ele não quer que nós vá por aquele caminho, porque ele nos deu livre-arbítrio. Então, Deus deixa nós decidirmos, nós tomarmos decisões, né? Mesmo ele sabendo que aquele caminho não é o caminho bom, não é o caminho perfeito, não é a vontade perfeita dele para a nossa vida. Mas ele deixa nós irmos mesmo assim, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos tomar decisões, mas eu digo, tome cuidado com as decisões que podem te afastar de Deus. Tome cuidado com decisões
que não são decisões pautadas na vontade de Deus, porque Deus ele tem uma vontade perfeita para a nossa vida, onde nós não nos perdemos, onde nós permanecermos firmes em Deus, onde não há perda, onde não há humilhação, onde não há vergonha. E este lugar é um lugar que é na presença de Deus. E depois desse filho perder tudo, depois dele sentir vontade de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha quem o ajudasse, não tinha quem o alimentasse, nem quem o desse uma roupa nova, uma roupa limpa para ele, ele se arrepende. Ele diz: na casa de meu pai eu tinha do bom e do melhor, né? Eu era servido, eu tinha o que comer, eu tinha uma vida digna, não vivia assim da maneira como eu estou vivendo agora. E ele volta, e esse filho disse para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E esse pai aceita, né? Perdoa esse filho, porque Deus ele perdoa por piores coisas que nós temos feito, né? Por decisões erradas. Deus sempre irá nos perdoar se nós nos arrependermos e retornarmos para a sua presença. Então eu não sei o que você andou fazendo, não sei por que caminhos você andou indo, mas Deus, ele tem, né, vestes novas. Vejam que o texto fala em roupa, né? Pega uma roupa limpa, uma roupa e veste, coloca um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então, na presença de Deus, amados, nós estamos vestidos corretamente, estamos nos limpando de toda a sujeira do mundo, de todas as coisas mundanas, de tudo aquilo que o inimigo nos oferece para estarmos distante do Pai. E o Pai tem um anel de honra para colocar no nosso dedo, uma vida que é a vida de um verdadeiro príncipe e uma princesa de Deus. Às vezes, e eu tenho depoimento de ter encontrado uma jovem, uma adolescente que já esteve na presença de Deus, mas por causa de pratos que o inimigo oferece, né? Ela está novamente no mundo. Mas nós encontramos esta menina, essa jovem, e eu olhei nos olhos dela e os olhos dela pediam socorro, né? E o Espírito Santo disse: somente dê um abraço. Eu abracei essa menina, mas eu vi que ela não estava bem somente por causa do olhar. E eu disse: tá tudo bem. E ela disse: eu tô cheia de problemas, né? E eu disse: problemas. E você voltou para a igreja? Eu perguntei para ela. Ela disse: não voltei. Eu disse: pois é. Então volta para a presença de Deus, porque no mundo a gente faz tudo que a gente quer, a gente bebe, a gente fuma, a gente vai para festas, mas esse não é o caminho que leva para a vida eterna, este é o caminho da perdição, né? Somente em Deus as coisas voltam para o lugar. Somente na presença do Pai nós temos a proteção, o livramento, o cuidado necessário para a nossa vida. E esse texto do filho perdido retrata muito bem isso na nossa vida, né? Decisões que nos afastam de Deus, decisões que levam nós distante da presença de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Muitas vezes nós estamos iludidos pensando que isso ou aquilo é bom. A gente tem mesmo que verificar se isso nos distancia de Deus. E se distancia de Deus, nós rejeitarmos. A vida cristã ela é difícil por isso, porque precisa haver renúncia, né? Se eu quiser fazer todas as vontades da minha carne, eu estarei indo por um caminho que não agrada a Deus, não tem como eu permanecer na presença dele. Amém, amados? Mas por mais que nós tenhamos errado, por mais que nós tenhamos tomado decisões que nos levaram para longe de Deus, Deus sempre está disposto a nos receber de volta,
a perdoar as nossas falhas, os nossos erros e nos dar uma roupa nova, uma roupa limpa, calçar os nossos pés, colocar um anel de honra no nosso dedo, porque nós somos filhos, nós somos príncipes e princesas de Deus. Mas tomemos cuidado com as decisões, né? E esse filho, ele resolve voltar para casa, pedir perdão para esse pai, e esse pai o recebe de braços abertos, perdoa ele, faz uma festa para ele, né? E agora, bem vestido, alinhado, limpo, ele comemora com o pai, porque o pai se alegrou com aquele que estava perdido e voltou para casa. Amém? Amém. Então, a gente faz o apelo aí, né? Se tem alguém que se perdeu no caminho, que saiu da presença de Deus, volte imediatamente, porque longe do Pai, né? Nós sofremos perdas, humilhações e Deus não quer os filhos dele andando por caminhos tortuosos, por caminhos obscuros, amém? O melhor caminho que nós temos a seguir é na presença de Jesus, amém? Amém. Então, meditem, né, nessa palavra, tomem cuidado com decisões que vão te afastar de Deus, né? Permaneça no caminho, permaneça lendo, ouvindo a palavra de Deus, orando, e não se iluda com as coisas do mundo, com as ofertas aí que muita gente tem, muita gente convida, mas quem vai viver as consequências das suas decisões é você. Então tome cuidado. O caminho sugerido por Deus é estar o filho na presença do Pai. Amém? Então vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. E a palavra de hoje é responsabilidade, né? Deus está cobrando responsabilidade sempre de nós. Em tudo que nós formos fazer para Deus e na nossa vida, nós precisamos pensar bem na hora de tomar decisões. Amém? Então vamos lá declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, amados, o que eu queria falar com aquele testemunho que eu ouvi desse pastor, na verdade, foi que ele deixou a filha dele tomar a decisão que ela queria de ir, né, neste show que ela queria ir, e ele permaneceu em oração, pedindo a Deus que mostrasse para ela que aquele não era o lugar, né, adequado para uma cristã, né, uma filha de uma família que era uma família cristã, uma família que trabalhava para Deus. E lá neste lugar aconteceu algo com essa menina, né, de ela ter passado por alguns momentos de passar mal, de sofrer, de desmaiar, enfim. E ela viu que aquele ambiente não era um ambiente para ela. Não vou dar todo o testemunho aqui, né? Só um trechinho. Enfim, mas essa menina percebeu que aquele não era o lugar para ela, né? Porque ela passou muito mal naquele lugar.
que ela viu coisas que ela não queria ter visto. Amém? Então, vejam quanto é importante a oração, né? Pais estarem orando pelos seus filhos, né? Porque os filhos, eles vão chegar numa determinada idade, eles vão decidir aquilo que é melhor para eles, e os pais, nós como pais precisamos ter sabedoria, né? Assim como Deus não influencia nas decisões que nós tomamos, muitas vezes os pais vão ter que ter sabedoria também e orar pelos filhos, né? Para que Deus haja na vida deles, para que Deus abra os olhos, para que Deus traga-os de volta para a presença de Deus. Então vamos orar, irmãos? Vamos orar, vamos entregar nossos filhos na presença de Deus, pedir a Deus que os guarde, que os proteja, né? E pedir que Deus nos dê sabedoria, né, a todos nós, para que nós não venhamos tomar decisões que nos afastem de Deus. Se caso nós nos afastarmos, nós precisamos retornar. Amém? Então, aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Aqueles que não têm uma igreja, que não conhecem a Cristo, procurem, né? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, mas nós precisamos viver em comunidade, precisamos viver em comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Então, vamos orar, então? Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos aprender com essa parábola do filho pródigo, Pai, que nós precisamos tomar cuidado com algumas decisões que nos afastam, Senhor, da Tua presença, que nos afastam do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, que nós possamos ter sabedoria, derrama sobre o Teu povo, Pai, sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Aqueles pais que estão com filhos que estão nas drogas, nos vícios, nas bebidas, nas baladas, nas coisas deste mundo, Pai. Ajuda, Senhor, dá força. Ajuda eles na sua rotina de oração, que eles possam orar por esses filhos. E que o Senhor, Pai, como Deus que é forte, que é poderoso, possa mostrar o caminho para eles, Pai. Possa mostrar que não é no mundo que o Senhor quer eles, Pai. Não é na perdição, não é na destruição, nas bebedeiras, nos vícios que o Senhor quer eles, Pai. Em nome de Jesus. Mas que todos aqueles que estão distantes da Tua presença, eles possam ver que longe do Senhor o caminho é de destruição. Não existe paz, não existe amor, não existe esperança, Senhor, nas coisas do mundo, mas sim em Cristo Jesus. Pai, abençoa, guarda, livra de todo perigo, de todo mal, cada um que aqui está, Senhor. Vai entrando nessa casa, Senhor, com salvação, com libertação, com cura, em nome de Jesus. E que nós possamos estar mais na Tua presença, que nós possamos estar lendo a Tua palavra, orando, nos entregando completamente ao Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, da Tua paz, da Tua bondade e do Teu favor sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos a esfriar, Senhor, ficar frios, em nome de Jesus, Pai. Repreendo todo laço, toda mentira, todo engano de Satanás agora caia por terra, em nome de Jesus. Que seja desfeita toda a fortaleza estabelecida, Senhor, na mente, no coração, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Enche eles, Pai, da Tua presença, da Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e nós voltamos amanhã. Amém? Amém.